todos. Hoje a gente vai começar mais uma reunião nossa do grupo de leitura. Queria agradecer a todos e a presença do professor Galto, que vai estar com a gente nessa discussão de hoje e vai estar guiando essa conversa que a gente vai ter. E se o senhor quiser começar já, professor, fique à vontade. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ricardo, né, o Ícaro, toda a equipe, o Gustavo, né, também sugeriu que a gente fizesse a leitura desse artigo. Ele é um artigo muito legal, muito bem escrito e bastante denso, né, então eu acho que é um bom ponto de partida para várias discussões e também para um método que tem um potencial bastante interessante, tá? Então, eu gostaria de começar aqui mostrando para vocês, no início da leitura, ele já abre falando do que ele tem como propósito, né? Ele fala de uma abordagem baseada, né, em controle ótimo, né? E, na verdade, esse método, como a gente vai ver depois nas implementações, ele auxilia na utilização dessas técnicas que sempre foram muito promissoras e bem vistas, né, ele auxilia a gente a implementar isso até de forma embarcada. Então, ele consegue explorar esse ganho que a gente tem hoje de recursos computacionais, né, para desenvolver controladores mais poderosos, tá? Mesmo dentro de um contexto de problemas que são um pouquinho mais elaborados, né, sistemas que têm algumas características não lineares, né? Então, a ideia, pelo menos no nosso grupo, quando a gente usou esse método, foi de trabalhar com sistemas que são, né, braços robóticos, mãos, né, que têm como característica trabalhar com situações de contato com atrito, né? Então, nitidamente a gente vai ter essa característica não linear. Bom, ele vai além disso, né? Então, ele consegue também levar em consideração características probabilísticas, estocásticas do sistema, tá? Bom, como que ele faz a comparação? Então, ele faz uma contextualização usando métodos de otimização, né? E uma das riquezas desse artigo, que eu particularmente gosto muito dele, é que a gente começa a vislumbrar diferentes abordagens, né, e diferentes soluções que podem, vamos dizer assim, ser compartilhadas. Então, aqui a gente está falando sobre um aspecto de controle, simulação, otimização, mas se vocês olharem toda a discussão que a gente faz aqui e toda a modelagem matemática do problema, ela pode ser também visualizada do ponto de vista de inteligência artificial também, do ponto de vista de reinforcement learning. Então, eu acho que é legal a gente trocar umas ideias na discussão, porque muitos dos conceitos que a gente vai abordar aqui também são semelhantes, né, são muito parecidos com as abordagens que a gente usa para fazer o treinamento de sistemas de reinforcement learning, né, de redes de reinforcement learning. Bom, o que ele menciona aqui, que eu acho importante da gente enfatizar? Ele menciona que existem formulações bastante interessantes e que são globais, das famosas equações HJB, né, e quem não se sentir confortável com esse tipo de nomenclatura, eu recomendo fortemente a fazer uma leitura. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esses princípios, né? E também os métodos baseados no princípio de máximo de Pontryagin, né, que, vamos dizer assim, no século passado, né, na metade do século passado, do lado da mecânica, né, cabe aí a referência também, se a gente está falando de Deep Learning, né, quando o pessoal da área de mecânica
principalmente o Pontryagin que desenvolveu esse princípio, né, foi como a gente está vivendo hoje, né, parecia um método que iria resolver todos os problemas, mas percebam que a gente tem aqui já um indicativo, né, de que essa abordagem, ela tem as suas limitações, isso é sempre importante a gente olhar, né, então percebam que ele vai se restringir a uma optimalidade aí local, né, e também não vai gerar controle com feedback. O que ele está chamando aqui da abordagem LQG é quase que uma mescla dessas duas abordagens, né, a abordagem Hamilton, Jacobi, Bellman, né, que, na verdade, é a extensão das equações de Bellman para sistemas contínuos, né, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, e o princípio de Pontryagin, né, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, e o que ele alega que o LQG consegue explorar esses dois mundos. Bom, como que a gente implementa isso? Usando o que a gente chama de programação dinâmica, tá? E o que é programação dinâmica? Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês uma definiçãozinha, né, para aqueles que não conhecem muito essa abordagem, para entender filosoficamente, né? Não vou, em 5 minutos aqui, não vou conseguir explicar para vocês o que é programação dinâmica. Na verdade, programação dinâmica é uma classe de algoritmos. Tá? Isso é uma característica. A gente está falando de algoritmos. Mais uma coisa, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o nosso problema e dividir em subproblemas. Tá? Problemas menores. Né? Então, a gente vai simplificar um problema complexo através da redução desse problema em problemas menores. E com isso, né, eu vou chegar num problema suficientemente pequeno e simples que eu consigo resolver. Então, eu vou tentar, né, com essa classe de algoritmos, simplificar uma determinada proposta e depois eu faço a solução no caminho inverso, né, através de recursão. Tá? Então, isso é uma característica interessante, tanto de controle como da simulação de sistemas. Né? Quando eu falo de programação dinâmica, né, eu estou falando de sistemas que fazem uso também de características computacionais, tá bom? Bom, por ser um problema de controle ótimo, é importante que vocês se sintam à vontade com cada uma dessas nomenclaturas, tá? Então, a gente vai falar, obviamente, de um problema linear de um regulador, né, ou de um controlador quadrático linear, né? Então, ele é linear em termos de controle e quadrático em termos da função custo ou função que eu vou querer maximizar ou minimizar. Tá legal? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário adicional, né? Então, na verdade, todo o contexto é bastante rico, né? Ele está baseado em uma série de conhecimentos prévios, mas a ideia é que esse tipo de programação linear, programação dinâmica específica, né? Ela vai tentar resolver sistemas dinâmicos, né, não lineares, usando o melhor dos dois mundos. Tá? Então, usando, né, e a implementação é feita usando essa característica computacional aqui da recursão. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Uma condição importante, e principalmente pelo fato de ter ganho de capacidade, é que eu posso levar em consideração com essa abordagem também a existência de restrição, tá? Ou restrições. A mais importante delas é que normalmente a gente vai trabalhar, se eu for simular algum sistema mecânico, algum robô, eu vou ter motores que têm potência, por exemplo, finita. Eu vou usar estruturas que vão ter capacidade de resposta temporal. Então, essas restrições é importante que a gente consiga incluir. Mais alguns comentários aqui a respeito da riqueza desses
sistemas, né? Então, quando a gente está falando de controlar um sistema desse, ou seja, estou sempre buscando encontrar uma política de controle ou uma lei de controle que vai conseguir conduzir o meu sistema a ter um comportamento desejado, né? Então, se eu estou tentando usar uma função custo, normalmente, para resolver esse problema, eu posso usar métodos de primeira e de segunda ordem. Primeira ordem, se eles são baseados, né, no gradiente. E segunda ordem, né, baseada na derivada segunda dessa função, né, e, obviamente, a gente está falando aqui da matriz hessiana. Tá? O que é o uso do Levenberg-Marquardt, né? Por que esse método ele é tão famoso, né? E principalmente hoje, né? Vejam, não é útil, como eu falei, só para um problema de otimização, porque também a gente treina hoje as nossas redes neurais usando o Levenberg-Marquardt. E nesse contexto é interessante, justamente no contexto da gente ter uma conversa aqui sobre a hessiana. O Levenberg-Marquardt, ele faz uso do melhor dos mundos, né? Então, quando eu posso usar a hessiana com vantagem, ele vai fazer com que a gente trabalhe com a derivada segunda. Se esse método não garante, né, ou a gente tem situações, principalmente devido à não linearidade, né, onde essa hessiana pode, eventualmente, né, não ser positiva definida, ele vai chavear automaticamente o meu método de aprendizagem e vai transformá-lo, né, num método de primeira ordem, um método baseado no gradiente. Então, na verdade, o Levenberg-Marquardt, ele faz justamente uma flutuação entre um método de primeira ordem e de segunda ordem, e explora o melhor dos mundos, tá bom? Bom, quando a gente está falando de uma receita ou de uma classe de problemas, é interessante que a gente contextualize esse problema. Por quê? Toda vez que eu conseguir mapear ou que eu conseguir reduzir o meu problema para o formalismo apresentado, eu, obviamente, vou conseguir fazer uso dessa estrutura. Então, é justamente isso que a gente vai mostrar aqui. Eu tenho aqui a dinâmica do meu sistema não linear, né, e é de propósito que a gente coloca esse f dt como sendo uma função de x e u, de maneira genérica. Então, por natureza, esse problema já é não linear. Além disso, eu vou levar em consideração aqui alguma aleatoriedade, né? Então, esse movimento vai ter algum ruído aleatório. Além disso, né, além dessa dinâmica, eu também vou criar uma função custo que tem uma carinha bastante particular, tá? É bastante comum. Eu vou falar aqui de expectativa, vocês não precisam se assustar quando isso está sendo apresentado. Na verdade, quando eu vou trabalhar com sistemas com várias tentativas, essa expectativa é natural, eu posso ter várias interações para gerar resultados, né? Então, eu tenho simulações de várias interações, então, na verdade, eu não estou usando uma única simulação, né? Então, também agrega uma resposta à aleatoriedade do meu sistema. Mas vamos olhar essa equação, ou essa função de custo, com bastante carinho. Percebam que aqui aparece V também, né? Então, percebam que a gente tem notações, né, que podem variar de autor para autor. Uma coisa que eu chamo bastante atenção é a questão de idioma, tá? Percebam que essa função custo, ela tem uma taxa de operação, né, um custo para cada passo de integração ou para cada passo de simulação. Então, por isso que ela está multiplicado aqui, né, por uma variável tempo. Né? Então, ao longo da minha trajetória, quando eu estou percorrendo uma trajetória, eu vou estar aqui incorporando o custo de eu estar caminhando ao longo dessa linha. E eu tenho também um custo associado a
chegar ao meu destino, né? Então, a posição final aqui, ela é muito importante, e eu tenho uma função que vai valorizar eu estar chegando nessa posição final, ou então punindo, né, o fato de eu não ter chegado lá, né? Então, essas duas, minimizando esses dois tipos de instrução é bastante importante, tá? Então, eu vou conseguir formular o meu problema. Então, isso daqui é só questão de formulação do problema de otimização. Bom, como se trata de um problema não linear, a gente vai fazer ou, na verdade, o Todorov e a equipe dele usou de um artifício que é bastante poderoso, né, de não trabalhar com a função diretamente, mas sim trabalhando com uma função incremental dessas equações que a gente poderia imaginar, no nosso caso da robótica, né, são as nossas equações de movimento. Então, percebam que ele faz todo um tratamento aqui nas equações e manipula essas equações para escrever um vetor de estados incremental entre um estado do meu sistema e o estado subsequente, tá certo? E a gente vai reformular toda a minha estrutura, né, eu vou reescrever, então tem toda uma álgebra aqui que vocês podem depois olhar com mais cuidado, que é justamente para escrever todo esse problema, né, em termos de diferenças entre o estado anterior e o próximo estado. Tá? Isso também favorece depois a abordagem, o tratamento teórico, porque para resolver essas equações de movimento, ele vai fazer uso, né, de recursos de diferenças finitas, né? Então, ele vai resolver numericamente esses problemas usando diferenças finitas, tá? Bom, mais coisa bonita aqui para mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ter... Opa, exagerei aqui. O que é conhecido como o cálculo da função de custo, né, cost to go, né, é o quanto custa para eu chegar, tá? E aqui tem todo um arcabouço de teórico que eu acho fantástico, né, e eu gostaria de fazer uma paradinha aqui, porque tem a ver com aquelas equações lá de Hamilton, Jacob e Bellman que a gente estava falando, né, e na verdade o que ele está tentando provar nessa página, e ele acaba conseguindo, é mostrar que ele vai ter realmente uma função custo num formato quadrático. Tá? Ele quer provar isso, e justamente o fato dele escrever todas aquelas equações em termos de incrementos, né, vai favorecer essa prova. Tá? Então, ele vai conseguir provar que, tratando o problema dessa maneira, ele consegue garantir que a função custo dele ainda é quadrática. Tá? Mesmo trabalhando com ruído, mesmo trabalhando com sistema não linear. Agora, eu gostaria de mostrar essa parte aqui, ó, que é muito legal. Conceitualmente é muito legal. Tá? Eu tenho aqui uma interpretação da minha função custo como o custo atual e a estimativa do custo futuro. Tá? E é claro que quando eu vejo essa expressão, ela tem a ver com o que a gente falou na definição do que a gente chama de programação dinâmica. Tá? Se a gente olhar para essa função aqui, a gente vai ver que não só para otimização, mas se a gente pensar em termos de inteligência artificial, a gente usa também esse mesmo conceito, né, para resolver problemas de treinamento de redes recorrentes. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui que é muito legal. Então, a gente tem o nosso delta x lá, é um estado. Né? Então, eu vou escrever aqui o nosso estado, né, uma bolinha, S, né, e eu vou escrever um outro estado, que é uma outra bolinha, vamos dizer assim, S mais 1. Então, um próximo estado. O que vai acontecer? Eu tenho um estado atual, né, e eu tenho um custo imediato associado com esse estado. Bom, eu posso tomar uma ação, e essa ação vai me levar para um próximo estado. Tá? Então, é o que a gente normalmente
vai fazer nesse tipo de problema. Então, eu tomo uma ação, tenho um estado, tomo uma ação, e chego num próximo estado, que vai, né, me garantir uma recompensa, ou, né, no caso, né, do que a gente está falando aqui, um custo. Tem um custo associado, tá? Então, mas a gente pode colocar aqui como R, né? Ou a gente poderia colocar né, esse reward aqui como R, ou poderia ser também um custozinho C, né? Eu estava falando antes, né, que a gente usa a questão do idioma, né, esse custo por etapa, L, né, do inglês vem de loss, né, então é o quanto que eu perco, né, cada vez que eu tomo uma ação, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente mantiver aqui o R de premiação ou de custo, tanto faz, né? Se eu tiver premiação, eu vou querer fazer um problema de maximização. Se eu tenho um custo, eu quero reduzir o custo, tá? E fica ao gosto do cliente. Mas, toda vez que eu usar essa expressão, eu estou indo para o futuro, né? E aí eu começo, né, a caminhar aqui, né, e ele vai ser um processo interativo, né, e eu começo a caminhar aqui nessa estrutura até que eu vou chegar, né, lá na frente em um novo estado, né, e eventualmente esse estado final. Então, se a gente olhar aqui, vai ser SAR, 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 até que eu chego, né, no meu custo final. Então, essa estrutura aqui, ela vai avançando, né, e vai gerando esses estados, né, estado, ação, custo, estado, ação, custo, né, até que eu consigo chegar numa situação final, numa estrutura final, onde eu posso voltar, né, e resolver, né, o resultado dessa minha expressão. Tá? Então, filosoficamente, é isso que a gente está fazendo. Então, não é muito diferente otimização, né, de reinforcement learning. São formas diferentes de enxergar a mesma capacidade de resolver problemas. Tá? Bom, então, tem toda uma álgebra muito bonita que vocês vão ver aqui, que está sendo feita, que no final quer mostrar, né, para a gente que a estrutura, e principalmente esse pedaço aqui, ó, né, essa parte aqui, né, se a gente olha o P aqui, né, que é a política, e a gente pode substituir isso pela nossa lei de controle, ou as leis de controle, a gente tem um termo π, transposto, que na verdade é só porque ele é um vetor, né, de controle, e aqui a gente tem π, h e π, que é, na verdade, o π ao quadrado, aqui meio de π ao quadrado. Então, mostra realmente que a gente tem um termo em função do controle que pode ser interpretado como quadrático. E é claro, né, aí depois a gente vai substituir ou verificar cada uma dessas estruturas. E tem toda uma beleza em relação a C aqui, porque C é uma matriz vai ser calculada como uma matriz de covariância, né, porque a gente está levando em consideração também aquelas características estocásticas do nosso sistema, tá? Todo mundo quietinho aí, ninguém falou nada, ainda eu vou continuar, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, conversar sobre algum ponto que não tenha ficado claro. Né? Bom, qual é a ideia, né? A gente vai voltar naquelas definições, e a ideia aqui definir aqui, tá aqui, ó, eu achei. Se vocês olharem no abstract, né, eu vou definir uma lei de controle afim, tá? Então, de novo, a gente falando do rigor que a gente tem que ter com os termos, né? Se eu tenho uma expressão y igual a x, a gente chama isso de uma expressão ou de um sistema linear, né? Se for escalar ou se for, né, matricial. Uma estrutura afim, ela é uma variante dessa estrutura, onde eu tenho, né, um bias ali, né, um termo constante B que vai tirar o meu sistema da origem, tá? Então, é simplesmente um sistema afim, nada mais é do que um sistema linear mais um offset.
Tá legal? Então, é justamente esse padrão de lei de controle que a gente vai definir e que também, pelo que a gente viu no início, vai diferenciar a abordagem que a gente tem de um sistema, né, baseado nas equações de Bellman, de um sistema que é baseado no princípio de Pontryagin. Tá legal? Então, percebam que a estrutura aqui, ela realmente tem uma carinha, né, afim. Então, ela tem, como eu falei para vocês, né, algum termo dependente do estado do sistema. Então, isso caracteriza o quê? Um sistema de controle com realimentação, né? E eu tenho o L aqui, né? Isso precisa tomar cuidado ao longo do paper, né? Que para a gente, quando olha sem muito cuidado, pensa que é um 1, né? Mas na verdade é um L, que seria aquele bias que a gente tem, o offset em relação ao sistema puramente realimentado. Então, quase que eu tenho aqui uma lei de controle que é de realimentação, mais um termo que é bem característico do princípio de Pontryagin, né, que é um termo de controle em malha aberta. Né? E, obviamente, se a gente vai chaveando entre um e outro, a gente pode ter os dois tipos de características. Né? E aí, como eu tinha falado para vocês, o Levenberg-Marquardt, ele consegue explorar as estruturas, né, para uso de métodos que vão resolver, né? Então, eu preciso o quê? De um algoritmo, né, que vá atender a essa estrutura e vai me gerar uma lei de controle aqui proposta, né, que vai ser ótima, ou localmente ótima, pelo menos, e que consiga atender as condições. Né? Bom, o que é feito aqui? Adicionalmente, né, eu vou ter que levar em consideração que eu não consigo sempre, né, atender a todas as condições do meu sistema. Né? Então, eu vou ter que levar em consideração situações onde eu estou tentando usar, eu uso o método de primeira ordem, na maior parte das vezes eu consigo fazer isso, mas eu tenho um problema de performance, na maior parte das vezes eu gostaria de estar usando um método de segunda ordem, mas em certas situações, essa matriz hessiana, né, ela pode ficar negativa, né? Então, não positiva definida, na verdade. Então, quando isso acontece, a gente vai modular o nosso controle de forma que, né, então, aparece essa matriz aqui com H estilizado, e ela vai ser, né, utilizada para ajustar os parâmetros do controlador, e ela vai fazer com que, né, eu não exceda os limites, né, de controle, ou as restrições que o meu controle pode oferecer. Tá bom? Bom, vamos avançando aqui, de novo, né, então eu vou lembrar vocês que esse processo, né, de novo, ele é um processo interativo, então, muitas vezes eu vou começar a minha estrutura e eu vou ter ações, por exemplo, no meu algoritmo, eu posso zerar todas as minhas ações inicialmente, né, eu teria um sistema que, obviamente, não vai alcançar uma performance ideal, né? Então eu faço uma simulação do meu sistema saindo de um ponto A, tentando chegar num ponto B, e obviamente ele não vai alcançar o ponto B, porque todas as ações dele estão zeradas, né? E isso vai sendo trabalhado de forma interativa, né? Por isso que a gente está falando aqui da interação principal, até que eu consiga chegar num comportamento em leis de controle que atendem a minha demanda, tá? O que o Todorov faz aqui é apresentar, na verdade, dois modelos. Um bastante simples de um pêndulo invertido, cujas equações vocês conhecem, né? Então, tem aqui, e nesse caso, ele,
pela dimensionalidade do sistema, por ser um sistema muito limitado, ele consegue, inclusive, mapear ele discretiza todo o espaço de estados, né, e faz as simulações de todas as situações possíveis. Isso é uma abordagem interessante. Percebam que a mágica desse tipo de sistema é você criar, né, isso não é tão trivial, tá? Quando você tem um problema um pouco mais complexo, a mágica está em estabelecer essa função custo aqui de forma, por exemplo, nesse caso, né, eu vou punir o uso das minhas ações de controle, né, eu quero reduzir, eu quero ser econômico em termos de ações de controle, com uma intensidade aqui 0,01, eu quero que as velocidades do meu sistema no estado final, né, porque vejam, aqui eu tenho aquela taxa de uso do meu sistema, por isso que eu tenho a integral. E aqui eu tenho o estado final, que é composto, né, eu gostaria de ter, se eu estou minimizando essa função, eu gostaria de ter uma velocidade, que é o x2, né, a velocidade angular aqui do pêndulo, a menor possível, então qualquer valor positivo aqui vai impactar no meu custo, e finalmente o ângulo, né, eu quero ter o pêndulo aqui numa posição de 180 graus. Então, vocês vejam que quando eu tenho 180 graus aqui, né, cosseno de 180 é menos 1, então eu zero esse termo. Então, quanto mais próximo eu tiver de zero aqui, menor vai ser o meu custo. Então, criar essa função custo é a arte aqui, é o que a gente espera dos engenheiros de controle, né, para que isso se traduza num comportamento ideal do sistema. O outro exemplo é muito bonito também, porque ele faz uso de um sistema um pouco mais complexo. Apesar de ser um pêndulo duplo, né, o braço aqui, a parte de atuação com uma série de músculos, né, que a gente pode entender como se fossem pequenos atuadores ou cilindros lineares aqui, que são levados em consideração a partir desses termos aqui, ó, A1, A2, A3, e assim por diante. Percebam que para um sistema diferente, né, obviamente, eu vou ter uma função custo, né, um alvo completamente diferente, né, e nesse caso aqui, a gente tem posições, tem um vetor de erro que a gente gostaria de minimizar, e aqui também eu estou punindo o uso dos atuadores, mas numa intensidade, né, menor ainda. Então, eu estou falando aqui, ó, a energia, para mim, no caso desse problema, ela é menos crítica do que no caso do pêndulo. Tá legal? Bom, continuamos avançando aqui, né, porque eu não quero deixar vocês só com a parte, né, da minha apresentação. A gente percebe que os resultados são muito interessantes, que o método funciona mesmo, né, e que a gente consegue ter comportamentos que são muito parecidos, né, no caso do pêndulo, né, a gente teria outras formas de calcular esse desempenho aqui do sistema, a gente consegue verificar a posição, no caso, inicial encontrada, né, a posição que o LQG, comparado com outros métodos, né, por exemplo, com o método global, e que na maior parte dos casos aqui eles coincidiram, tá? Mas, de novo, talvez não fique tão claro nesse artigo. O interessante é que essa abordagem aqui, a gente consegue executá-la computacionalmente de forma eficiente, né? Então, eu consigo, na verdade, rodar isso em tempos que a gente poderia imaginar que seriam bem pequenos, né? Então, percebam que a gente vai tendo aqui uma série de interações, né, essas interações que vão sendo otimizadas, é justamente isso, né, que a gente está mostrando aqui, tem uma série de trajetórias que estão sendo criadas, né, e, obviamente, o custo, né, eu estou minimizando aquela função custo que a gente colocou, que a gente criou aqui, então, essa é a ideia, eu estou levando isso para uma condição ótima, tá legal? Bom, eu vou parar por aqui, eventualmente abrir para leitura, mas percebam que existe, mesmo
o paper não sendo tão novo, não é um problema totalmente fechado, né? Tudo que é feito aqui tem prós e contras, né? Então, também, não só a gente pode utilizar o método, mas como aqui existem algumas sugestões de como a gente poderia avançar, né? Algumas desses avanços já foram feitos, né? Mas é uma área muito interessante e muito poderosa, tá? Eu vou parar por aqui, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguns de vocês já trabalharam com isso, né? Tem o Henrique, tem o Léo aí, que já fizeram um trabalho com esse tipo de estrutura. Não, muito bom. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Acho que o Henrique e o Leonardo também podem fazer uns comentários, né? Mas se eu entendi corretamente, basicamente ele faz toda a parte de prova, claro, né? Mas ele tenta resolver iterativamente porque o método LQG ele é garantido a otimização dele pela equação de Riccati, a equação fechada, né? Exatamente. E aí o que o Todorov faz, então, é transformar isso num método interativo que, computacionalmente, é muito mais interessante, né? Exato, mas assim, ele não garante, na minha visão, né, eu tenho o Henrique e o Léo aí que podem, mas na minha visão ele não garante sempre, mas o legal, eu lembro de alguns experimentos que o Henrique e o Léo fizeram no laboratório, quando você não garante isso, o que ele garante para você? Ele garante que você não vai, vamos dizer assim, você não vai exceder os limites do controlador e ele vai andar certinho na borda. Ele começa a fazer, vamos dizer assim, propostas de soluções correndo certinho no limite do sistema, né? Então, às vezes, dá para visualizar isso, fica muito bonito em termos de controle. Então, você está explorando o sistema no limite dele mesmo. Então, você vê as funções de controle, né, caminhando tangencialmente àquela fronteira que você não pode suplantar, né? Vou me imaginar, por exemplo, o torque do motor ou, eventualmente, a potência de um servomotor. Então, ele está gerando leis de controle que são, vou dizer, factíveis, né? Uhum. Não são ótimas, mas são factíveis. Boa tarde, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. É justamente o que o professor comentou. Eu lembro de ter plotado uma vez, né, num gráfico. Peguei um sistema bem simples, que só tinha 2 estados, e eu tinha uma limitação em um dos estados que não podia passar de um certo valor. Na hora que eu plotava no gráfico o quanto que o controle fazia o sistema andar, ele realmente projetava na borda e caminhava sobre a borda sem passar para o outro lado. Por isso que essa parte do constrained, né, que o professor comentou, inclusive, em relação a contato, é muito interessante. Você falar, não quero que, por exemplo, né, passa para debaixo da mesa. E ele consegue garantir isso em detrimento, né, do ponto ótimo, que talvez fosse exatamente debaixo da mesa. É porque isso é bem mais interessante, né? Já que você não precisa mais achar uma equação fechada para a solução. Ele vira um problema de otimização não fechado, como seriam as equações de Riccati, né? Então, basicamente, você tem que fazer uma boa modelagem da função custo, né? E isso é um grande desafio, né, professor? Isso é uma dificuldade grande, né? Com certeza, a arte dessa estrutura tá justamente o exemplo. O exemplo é bom para isso, para ilustrar, porque ele fala, para cada sistema ele cria uma função custo dessa, né? Então, quando você está desenvolvendo o controle, ele é quase que emergente, né? Você sai uma lei de controle a partir dessa função. Se você desenhou bem essa função custo, você vai ter um controle legal. Se, de repente, não foi tão bem feito, pode ter um comportamento estranho, né? Mas ele vai obedecer o que você mandou, né? Bem interessante isso. Acaba que você tem que brigar com essa lei de controle. Eu me lembro dos experimentos do Leonardo, né? Com o humanoide, né? Exatamente. Todo o meu trabalho foi na questão de otimizar a lei de controle que eu tive ali no humanoide, né? Então todo o desenvolvimento do meu TCC foi ali trabalhando com essa lei de controle. E é bem interessante, que é bem isso que o professor falou, né? Tipo, ele vai respeitar a lei de controle. Se estiver priorizando as coisas erradas, ele vai
ele vai estar atuando do mesmo jeito. Né? Aproveitando até, meio em cima da hora, não deu tempo, o Henrique, eu não sei se você me autoriza, a gente chegou, você mais do que eu, chegou a fazer um fluxograma sobre isso. Se você me autorizar, eu posso mostrar aqui. Nossa, bem lembrado. Por favor, acho que vai ser útil. Então, se você quiser tomar frente aí, eu acho que tem isso aí, é de autoria sua aí, né? Não é meu, não. Eu acho que dá uma noção exatamente de como funciona o método, né, a partir de um diagrama de blocos. Né? Sim, eu só preciso pegar aqui, eu não tenho ele baixado. Vocês não estão vendo a minha tela? Parou ou não? Opa, peraí. A gente está vendo o artigo ainda. Estamos vendo o PDF. Acho que compartilhou só... Tá, eu compartilhei só o PDF, tá certo. Deixa eu voltar aqui e interromper. Eu vou interromper e vou compartilhar de novo. Eu estava compartilhando só uma janela, é verdade. Perdão, pessoal. Agora, vocês estão vendo? Tá carregando. Rapaz, deu trabalho fazer isso, viu? Eu vejo. Bom, eu posso dar uma explicada? Eu acho que é melhor, você que é o autor, né? Eu só estou fazendo aqui uma apresentação não autorizada. Faz tanto tempo que eu mexi nisso. Se eu começar a demorar muito para explicar as coisas, galera, pode encher o saco para eu ir mais rápido, tá? Mas, bom, todo algoritmo começa com algumas definições iniciais, né? O ILQG, ele tem essa característica de encontrar a lei de controle que vai tentar fazer você chegar no seu ponto ótimo baseado na função custo que você pediu. Ou seja, imagina que você colocou uma função custo só penalizando a utilização de motores. Imagina um carrinho no chão, né? Você gerou um ILQG e colocou uma função custo, eu quero que você gaste o menos possível de energia. O algoritmo vai fazer ficar parado. Ele não vai sair do lugar, né? Porque essa é a melhor maneira de não gastar energia. E tem também a janela de tempo, onde ele vai olhar. Embora existam janelas que são infinitas, e você vai fazer contas utilizando essa janela de tempo de maneira a que a mais distante contribui pouco e a mais próxima contribui muito, o que eu mais utilizei foi horizonte finito. Que você vai olhar, por exemplo, imagina que a gente está falando de fazer isso num computador, né? O computador tem os tempos dele. Ele vai funcionar agora, daí daqui 2 milissegundos, daí daqui 2 milissegundos, daqui 2 milissegundos, e por aí vai. São instantes de tempo, tanto que ele discretiza o sistema, o modelo do sistema. E aí ele vai olhar, sei lá, de agora até 20 espaços de tempo para frente. Na hora que ele estiver no tempo 2, ele vai olhar do 2 até o 22, no 3, do 3 até o 23, e por aí vai. Essa é a janela de tempo de horizonte finito. Existem outros esquemas de janela de tempo. Ele faz um cálculo do custo final, assim, ele chuta, né, o custo final, baseado de onde ele está, para onde ele vai chegar. Ele chuta um controle inicial, que geralmente é tudo zero. Isso só para explicar, eu estou no primeiro quadradinho lá de cima à esquerda, tá? E outras definições, eu estou explicando muito. Outras definições, como parâmetro de tolerância, número máximo de iterações e tal. Depois disso, ele cria uma sequência inicial de controle, que é aquele U que a gente viu no artigo. Essa sequência inicial de controle também é criada basicamente de qualquer maneira. E aí, baseado no modelo determinístico do seu sistema, o que é determinístico, né? Determinístico ou estocástico? A gente pode pôr aqui, Henrique, ó. Tá aqui, ó. Desculpa. Pois não. Seria, nas equações, né, exatamente só essa parte aqui, ó. Então, só essa primeira parte. Correto. Ele faz uma simplificação que, baseada no seu modelo, pode ser muito absurda ou não, depende do quanto que seu modelo é estocástico, né? Vamos colocar isso bem entre aspas. E, baseado nisso, ele cria uma primeira trajetória que talvez chegaria no seu objetivo ou não. Se chegar no seu objetivo, você tem muita sorte, pode jogar na loteria. Se não, ele vai ver se divergiu ou não. Se não divergiu, ele vai atualizar os controles. E aí ele vai gerar uma nova trajetória. E se não divergiu, né, se não ficou absurdo, ele vai aceitar esses controles que não fizeram uma divergência e vai entrar como se fosse no loop principal, né? Que ele entra
nessa linha horizontal, que também o 1 entra nessa linha horizontal, que é a interação principal. Se o número máximo de iterações for atingida, ele já para. O que é número máximo de iterações? Eu quero chegar, vamos imaginar, né, um algoritmo iterativo muito simples. Por exemplo, quando você quer achar a raiz de uma equação que é difícil de encontrar, você faz numérico. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, essa última parte que você falou é que eu fiquei meio em dúvida. Você deu um exemplo assim, ele tem uma trajetória que você quer que ele siga e ele executa a primeira vez, assumindo que não é tão estocástico e vê se chegou no resultado, certo? Desculpa, acho que eu expliquei errado, então. Não é que ele assume que não é estocástico, ele dá um primeiro chute sem levar em consideração, é uma simplificação. Uhum. Não é que ele faz uma simplificação, ele roda um primeiro chute, né? Como se fosse um modelo ideal. Essa é a ideia. Certo, Henrique? Correto. Aí ele chega a executar essa trajetória fisicamente, ele de fato faz esse movimento, ou ele ainda está numa etapa de simular baseado só no modelo e na função de custo? Aqui é tudo simulado, isso não é jogado para o sistema. Entendi. Tá. E também o que eu comentei, que eu expliquei errado, não é que se ele chegou ou não, esse se divergiu é se os estados explodiram. Imagina, seria estranho, né? Mas imagina com controle 0, você joga isso. O meu vizinho não está ajudando muito. É instável, né? Ficou instável, na verdade. Exatamente. Se você jogou esse controle inicial, e se ele desestabilizou, ele atenua os controles, né? Se for 0, o modelo está ruim. Mas ele tentou jogar algum controle e desestabilizou. Foi para infinito, foi para menos infinito. Ele não deixa isso acontecer antes da interação principal. Tá bom. Entendi. Valeu. Tá? Obrigado por ter levantado isso. Eu realmente comentei errado. Se me permite interromper aí, e me corrige também se eu estiver falando besteira aí. Tipo, ele está visando diminuir o custo, né? Tipo, ele vai todo esse processo aqui, ele vai, no final, chegar na trajetória que ele encontrou a que mais diminui o custo, né, cara? Não sei se eu me precipitei muito. Não, correto, é isso mesmo. E, bom, aí ele entra na interação principal, né? Se ele chegou eu quero encontrar a raiz da minha equação, só que depois de, sei lá, 100 iterações do meu algoritmo, eu ainda estou vendo a raiz que eu encontrei alterando de valor a cada iteração. Eu quero só 100 iterações. Então, se eu chegar nessas 100 iterações e não chegar numa convergência, eu vou parar, porque eu não quero ficar infinitamente calculando isso. Essa que é a lógica desse bloquinho do segundo branch vertical. Aí, depois disso, subindo, ele vê se ocorreram mudanças, tanto no controle que ele está calculando, quanto nos estados, né? Daí ele realiza as diferenças finitas. Se ocorreu mudança, ele realiza diferenças finitas e ele faz a derivada de primeira e segunda ordem do custo e da dinâmica do sistema. Porque, de novo, ele tem uma simplificação do sistema, ele não usa o sistema completo. E ele também tem a lógica de só usar a segunda derivada se for necessário, ou se você mandar também. Você pode utilizar só a primeira derivada e chutar que dê tudo certo. Por que seria interessante só usar a primeira derivada? Calcular a segunda derivada de um modelo que tem bastante graus de liberdade é computacionalmente dificultoso. Você penaliza a performance do seu controlador. O Leonardo, ele estava mexendo com um modelo de um humanoide, tinha 26 graus de liberdade. E ele consegue fazer tanto as derivadas, a segunda derivada cruzada quanto a direta. Por exemplo, alterou o estado 1 e o estado 2, alterou o estado 1 duas vezes, alterou não sei o quê, e por aí vai. Se você tem 26 graus de liberdade, bora fazer a permutação para ver quantos números tem nessa matriz da segunda derivada. Depois disso, ele faz a iteração... mais precisa, né, Henrique? Oi? Só que é mais preciso, né? Também tem isso, né? Aquele negócio que a gente estava falando, método de segunda ordem e primeira ordem, né? A derivada, a primeira é mais rápido, mas né, computacionalmente mais leve, né? Que a gente gosta de usar, mas é aquela história de engenharia. É o trade-off. E depois disso, ele faz essa iteração reversa, que bem no começo, o professor comentou sobre essa reversa. É o exemplo mais comum que tem, você está viajando, né? Você vai sair da cidade 1, você quer chegar na cidade 5. Saindo da cidade 4, qual que é o jeito mais rápido de chegar na cidade 5? É óbvio, tem um caminho lá.
Aí você usa esse caminho. Depois disso, você resolve qual que é o jeito mais rápido de sair da cidade 3 e chegar na cidade 4. E aí você concatena o caminho da cidade 4, 5, depois com o caminho da cidade 3, 4, depois com o caminho da cidade 2, 3, e por aí vai. Você, a partir do final, você vai voltando para encontrar quais são os sinais de controle que devem ser realizados e fazer esse caminho que você quer. E, de novo, né, aquele I é um I, não era o 1, que é a lei de controle afim que o professor comentou. Ele calcula o Lzinho e o Lzão. O Lzão é o que multiplica os estados e o Lzinho é o que a gente chamaria hoje em dia de bias, né, numa rede neural, que é a parte... Esqueci o nome. Que é a parte que não multiplica os estados. Depois disso, com esse controle que ele calculou, ele vê se a atuação desse controle faz com que o sistema divirja, que é a mesma coisa que a gente comentou no começo. O sistema explode, vai para infinito menos infinito, acontece com um absurdo. Se ele diverge, ele aumenta a regularização. E uma coisa interessante do ILQG é que ele mantém a regularização de um passo para o outro. Se de um passo para o outro foi necessário aumentar a regularização, o próximo passo depois desse, a regularização é exatamente a mesma. Mas aí, se ele aplicar de novo o controle e não divergir, ele diminui a regularização. Então, essa regularização é como se fosse uma memória que acompanha o cálculo do controle. Quando ela precisa aumentar, ela aumenta, depois precisa diminuir, ela vai diminuindo de pouco em pouco. A gente sempre quer que a regularização nunca ocorra. A gente sempre gostaria de aplicar os controles plenos, né, completos, os valores totais. E aí, se depois desse rolê todo de ficar, aplica a regularização, calcula de novo, aplica a regularização, calcula, ele continuar divergindo durante muito tempo, aí dá falha, não tem como sair desse negócio. No algoritmo do LQG, que é essa implementação que eu encontrei. Aí, beleza, a gente calculou LK, aplicou, não divergiu. Aí a gente vai para o gradiente U de é suficientemente pequeno. O que é esse gradiente de U? Gradiente é a derivada, você pega o controle que você aplicou antes e o controle que você aplicou agora. Se a diferença entre os dois é muito pequena, então você conseguiu achar o controle com sucesso, sabe? Caso contrário, você vai fazer uma busca linear por uma nova sequência de controles. Essa busca linear é usando o vetor U, né, que você calculou. Dentro dessa direção do vetor U, né, estou falando de geometria analítica, você tem um versor, e você, utilizando esse versor, na hora que você multiplica ele, você anda na mesma reta que ele cria. E aí você, dentro dessa reta que o versor cria, você faz uma busca para achar novos controles, caso o gradiente não for suficientemente pequeno. E aí você vai para o próximo passo, que é se a nova sequência de controle melhorou o custo. Se não melhorou, amplifica a regularização. Eu estou indo para a direita aqui no algoritmo. Depois de amplificar a regularização é maior do que o máximo de regularização que você definiu? Se sim, o algoritmo falha. Se não, eu volto para o 1 e volto na iteração principal, que é lá de novo na linha horizontal à esquerda. Agora, por outro lado, se a nova sequência de controle não melhorou, aliás, melhorou o custo, eu atenuo a regularização, eu aceito as mudanças. E se a variação do custo é menor do que a tolerância mínima, então é um sucesso, dá o fim. Caso contrário, eu volto para fazer a iteração. De maneira extremamente superficial, essa é a lógica por trás do LQG. Obrigado, Henrique. Esse foi bem legal mesmo. Porque aí a questão, a teoria, né, comprovando, acho que fica bem completinho, né, tem toda a teoria e depois a questão de como implementar, né, então colocar isso para funcionar. Maravilha. Muito obrigado, gente. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Então, acho que a gente pode parar por aqui mesmo, né, professor? Muito obrigado pela presença, por apresentar para a gente aí. Obrigado, Henrique. Obrigado, Leonardo, também, por explicarem um pouco para a gente, contribuírem com aquilo que vocês já trabalharam. Obrigado pelo pessoal ter participado. Acho que foi bem legal. Bem legal o feedback, hein?
Bom, eu que agradeço aí, Gustavo, pela provocação. Foi uma leitura, sempre uma leitura muito bacana, Todorov. A gente volta, estava comentando com o pessoal do laboratório essa semana, a gente volta a fazer uma leitura dessa, sempre vai enriquecendo. Eu recomendo, quem não conseguiu entender muito na primeira leitura, eu recomendo uma releitura aí e me coloco à disposição também para discutir. Um abração aí. Valeu. Sobre o artigo, né, eu peguei para entender a matematiquez dele. Eu tenho algumas anotações ainda que eu fiz quando eu estava estudando os passo a passo da prova que ele faz desse algoritmo em LQG. Eu tenho anotado, né, infelizmente ainda não digitalizei, mas se alguém quiser eu posso passar sem problema nenhum. Beleza, lembrando que esse algoritmo está disponível também em Python, em C++, e nos GitHubs da vida, só dá uma procurada, é bem famosinho. Tá bom então, gente, obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tchau, tchau. Até o próximo grupo de leitura.